O efeito de desintegração de fotos é um dos mais conhecidos e de maior apelo visual. Além de agradável aos olhos, ele é muito simples e fácil de fazer. O link da imagem de exemplo está na descrição do vídeo. Na hora de recortar a imagem, apesar do fundo branco e uniforme, os detalhes do cabelo não ficaram muito bons apenas com a seleção por cor ou com a ferramenta de seleção contígua, a varinha mágica. Então fiz a troca de background como que foi mostrado em um dos vídeos anteriores, obtendo um recorte mais caprichoso, e exportei o resultado. Assim temos a imagem sobre um fundo de cor diferente. Caso não tenha visto o vídeo sobre a troca de background, basta clicar no ícone com o i no canto superior direito da tela para acessar o card com um link. No arquivo exportado, recortei a imagem de fundo e criei uma nova camada para servir de background, e dei a ela a cor de preenchimento da imagem. Fiquei com o mesmo resultado, só que com duas camadas, uma com a imagem e a outra com a cor de background. Para não ter limitações no efeito, vamos deixar a camada colada do mesmo tamanho da imagem. Para isso, clique no menu Camada, opção Camada para tamanho da imagem. Vamos clicar na camada da imagem e duplicá-la. Use o atalho Ctrl+Shift+D. Oculte a visualização da camada duplicada e vamos deformar a camada de baixo. Clique no menu Filtros, Distorções e em Deformação Interativa. No diálogo, vamos configurar da seguinte forma: raio de deformação em 30 e quanto deformar em 50. Essas medidas são fruto de tentativa e erro na imagem. Elas não são de forma alguma valores de referência. Depois de configurado, vamos clicar e arrastar o mouse próximo das bordas da lateral direita da imagem. Dessa forma, deformando de dentro para fora. Vamos deixar a imagem mais larga. Observe o exemplo. Quando estiver parecido, clique no botão OK para aplicar. Ative a visualização da camada oculta e observe se a imagem deformada está mais larga. Na camada deformada, vamos adicionar uma máscara de camada. Clique com o botão direito na camada e na opção Adicionar máscara à camada. No diálogo, escolha Preta, Transparência Total, e clique em Adicionar. A imagem deformada deve desaparecer. Repita o processo na camada de cima e escolha como máscara Branca, Opacidade Total, e clique em Adicionar. Vamos começar pela máscara branca. Escolha um pincel de preenchimento que não seja totalmente sólido. Usei o Bristles 02. Iniciei o processo com o tamanho 38. Regule também o espaçamento do pincel para 34. Assim podemos arrastar o pincel sobre a imagem sem comprometer a aplicação do efeito. Clique na miniatura da caixa de cores para restaurar o padrão de cores. Preto na frente e branco no fundo. Como estamos na máscara de cima, branca, opacidade total, a cor preta vai apagar partes do preenchimento. Se necessário, aumente o zoom teclando 2 e esconda os painéis teclando Tab. Comece então a arrastar o pincel em pequenas partes e com calma sobre a lateral direita da imagem, da cabeça até os pés. Observe que o pincel apaga partes da imagem, o que já dá a impressão de desintegração. Você pode, quando necessário, dar cliques ou arrastar sobre a área novamente para ajustar. Não existe muito certo ou errado aqui, mas o ideal é que as extremidades da imagem fiquem bem fragmentadas. Mude o tamanho do pincel para deixar o efeito bem aleatório. Após concluir a camada de cima, clique na camada de baixo, na máscara preta, e inverta as cores. Regule o tamanho do pincel e dessa vez não arraste. Dê apenas cliques em torno da imagem, para aumentar a amplitude do efeito. Diminua o tamanho do pincel ao se aproximar dos extremos. Deixe um tamanho pequeno na cabeça e nos pés. É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.